Capítulo 1. O seu próprio coração. Sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. O meu pai me contou algo que Charles Spurgeon mostrou para ele. Nos 4 evangelhos recebidos por nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, 89 capítulos do texto bíblico, só há um lugar em que Jesus fala sobre o seu coração. Lemos muito nos 4 evangelhos sobre o ensinamento de Cristo. Aprendemos sobre o seu nascimento, ministério e discípulos. Ficamos sabendo de suas viagens e hábitos de oração. Encontramos discursos longos e repetidas objeções de seus ouvintes, levando a mais ensino. Lemos sobre a forma como ele entendia estar cumprindo todo o Antigo Testamento. E lemos em todos os 4 relatos sobre sua prisão injusta, sua morte vergonhosa e sua surpreendente ressurreição. Considere as milhares de páginas que foram escritas por teólogos pelos últimos 2000 anos sobre tudo isso. Mas em apenas um lugar, talvez as palavras mais poderosas jamais pronunciadas por lábios humanos, ouvimos o próprio Jesus abrir o seu próprio coração para nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. No único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva para trás dos bastidores e nos permite ver o cerne de quem Ele é, não lemos que Ele é austero e exigente de coração, não lemos que Ele é exaltado e digno de coração, nem mesmo que Ele é alegre e generoso de coração. Nós próprios termos de Jesus. A sua alegação surpreendente é que ele é manso e humilde de coração. Para deixar claro de início, quando a Bíblia fala de coração, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, não trata da nossa vida emocional apenas, mas do centro vibrante de tudo que fazemos. É o que nos tira da cama pela manhã e o que sonhamos acordados logo depois de acordar. É o quartel-general de nossa motivação. Em termos bíblicos, o coração não é parte de quem nós somos, mas é o centro de quem nós somos. O nosso coração é o que nos define e direciona. É por isso que Salomão nos diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração trata da vida. É o que torna os seres humanos que somos individualmente. O coração motiva tudo o que fazemos. É o que nós somos. Quando Jesus nos conta o que o motiva lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele, quando ele expõe os recantos mais íntimos do seu ser, o que encontramos é isso: manso e humilde. Quem poderia inventar um salvador desses? Sou manso. A palavra grega traduzida como manso aqui ocorre 3 outras vezes no Novo Testamento, na primeira bem-aventurança. Os mansos herdarão a terra, Mateus 5,5. Na profecia, em Mateus 21,5, citando Zacarias 9,9. Jesus é o rei que vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho. E no encorajamento de Pedro a esposas que cultivarem, antes de tudo, o íntimo do coração com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Manso, humilde, gentil. Jesus não é esquentadinho, não é duro, reacionário, facilmente irritável.
Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontando nos braços abertos, mas braços abertos. Mas braços abertos. E humilde. O sentido da palavra humilde se sobrepõe ao de manso, revelando juntas uma realidade singular sobre o coração de Jesus. A palavra específica humilde geralmente se traduz assim no Novo Testamento, como em Tiago 4,6. Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Entretanto, tipicamente, por todo o Novo Testamento, a palavra grega se refere não à humildade enquanto virtude, mas à humildade no sentido de privação ou de ser rebaixado pelas circunstâncias da vida, que também é como a palavra grega geralmente é utilizada ao longo de todas as versões gregas do Antigo Testamento, especialmente em Salmos. No Cântico de Maria, quando grávida de Jesus, por exemplo, essa palavra é utilizada para falar da forma como Deus exalta os de condição humilde. Lucas 1,52. Paulo usa a palavra quando nos diz: não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Romanos 12,16. Referindo-se aos que não impressionam socialmente, que não são o centro das atenções das festas, mas aqueles dos quais o anfitrião desvia os olhos quando chegam. O ponto de dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível. Com toda a sua glória resplandecente e santidade atordoante, sua suprema singularidade e alteridade, ninguém na história humana jamais abordável que Jesus Cristo. Sem pré-requisitos, sem obstáculos. Warfield, ao comentar Mateus 11:29, escreveu: não houve impressão mais profunda na consciência de seus discípulos durante sua manifestação terrena que a nobre humildade de seu temperamento. Os requisitos mínimos para entrar no abraço de Jesus é simples. Abra-se para ele. É tudo o que ele precisa. Na verdade, é a única coisa com que ele trabalha. Mateus 11:28. Nos fala explicitamente de quem se qualifica para a comunhão de Jesus. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você não precisa descansar e se recompor e só depois vir a Jesus. O seu próprio fardo é o que lhe qualifica para vir. Sem pagamentos de entrada, ele já diz: eu lhes darei descanso. O descanso dele é um presente, não uma transação. Quer você esteja ativamente trabalhando duro para aparar as pontas da sua vida, cansados, quer se encontre passivamente oprimido por algo fora de seu controle, sobrecarregados. O desejo de Jesus Cristo de que você encontre descanso, de que você saia dessa tempestade, é maior do que o seu. Manso e humilde. De acordo com o testemunho dele mesmo, isso resume o próprio coração de Cristo. Ele é assim, terno, aberto, acolhedor, prestativo, compreensivo, disposto. Se tivéssemos de dizer quem Jesus é numa única frase, honraríamos o ensino do próprio Jesus caso respondêssemos: manso e humilde. Se Jesus tivesse um site próprio, a declaração mais proeminente na página sobre mim seria: manso e humilde de coração. Ele não é assim com todo mundo, indiscriminadamente. Ele é assim para quem vai a ele. Toma o seu jugo, implora por sua ajuda.
O parágrafo antes dessas palavras descreve Jesus, como Jesus trata os impenitentes. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Eu te digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Mateus 11, 21 e 24. Manso e humilde não quer dizer mole e hesitante. Entretanto, para penitente, o seu coração de abraço gentil nunca é superado por nossos pecados, pontos cegos, inseguranças, dúvidas, ansiedades e falhas, pois a mansidão humilde não é uma das formas como Jesus ocasionalmente se comporta conosco. A mansidão é o que ele é o coração dele. Ele não pode deixar de ser manso para com os seus mais do que eu ou você podemos mudar a cor dos nossos olhos. É como nós somos. A vida cristã vem inescapavelmente com trabalho e labor. O próprio Jesus deixou isso bem claro no mesmo Evangelho, Mateus 5, 19, 20, 18, 8 e 9. Sua promessa aqui em Mateus 11 é descanso para as almas. Não descanso para os corpos, mas toda a labuta cristã flui da comunhão com o Cristo vivo, cuja realidade transcendente e definitiva é mansa e humilde. Ele nos surpreende e nos sustenta com sua infinita bondade. Apenas quando vamos mais fundo nessa gentileza afetuosa é que podemos viver a vida cristã como o Novo Testamento exige de nós. Apenas quando nos enchemos de ternura do coração de Cristo poderemos exalar, onde quer que estivermos, o aroma do céu. E morreremos um dia deixando no mundo lampejos de ternura divina, que é grande demais para ser impedida pelos que merece. A noção de gentileza está bem aqui nessa passagem. A palavra suave, na expressão meu jugo é suave, precisa ser entendida com cuidado. Jesus não está dizendo que a vida será livre de dor e dificuldade. A mesma palavra em outro lugar é traduzida como bondoso, como por exemplo em Efésios 4,32. Sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros. Romanos 2,4. Considere o que Jesus está dizendo. O jugo é a trave pesada posta sobre o gado para que ele carregue o equipamento agrícola pelo campo. Jesus está usando uma espécie de ironia, dizendo que o jugo posto sobre os discípulos não é um jugo, pois é um jugo de gentileza. Quem poderia resistir a isso? É como dizer a um homem que está se afogando que ele deve pôr sobre os ombros o fardo de uma boia salva-vidas e ouvir de volta ele dizendo: de jeito nenhum, eu não. Já está difícil demais aqui, me afogando nessas águas revoltas. A última coisa de que eu preciso é uma boia nas minhas costas. É assim que todos nós somos, confessando Cristo com nossos lábios, mas na maior parte do tempo, evitando um relacionamento profundo com Ele, por causa de um entendimento errôneo de seu coração. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Isto é, o seu jugo não é um jugo e o fardo não é um fardo. Assim como o gazélio carrega o balão, o jugo de Jesus o faz com os seus seguidores. Flutuamos pela vida com mansidão, sem fim e sem humildade supremamente acessível. Não é que ele simplesmente nos encontra em nossa necessidade. Ele vive na nossa necessidade. Ele nunca se cansa de nos arrebatar para o seu terno abraço. É o próprio coração dele. É isso que o faz levantar-se de manhã da cama.
Não é assim que pensamos intuitivamente sobre Jesus Cristo, refletindo sobre essa passagem de Mateus 11. O velho pastor inglês Thomas Goodwin nos ajuda a adentrar no que Jesus realmente está dizendo. Os homens podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas ele lhes diz de sua disposição aqui, prevenindo pensamentos duros demais sobre ele, a fim de atraí-los melhor assim. Tendemos a pensar que ele de tão santo é, portanto, severo e indisposto contra pecadores, e incapaz de aguentá-los. Não, diz ele, sou manso. A gentileza é a minha natureza e o meu temperamento. Projetamos em Jesus os nossos instintos distorcidos sobre como o mundo funciona. A natureza humana dita que, quanto mais rica uma pessoa, mais fácil será para ela desprezar os pobres. Quanto mais bonita for a pessoa, mais disposta ela será a rejeitar o feio. E sem perceber o que estamos fazendo, tranquilamente assumimos que alguém tão elevado e exaltado teria uma dificuldade correspondente de atrair os desprezíveis e impuros. É claro, Jesus se aproxima de nós, concordamos, mas ele vem com o nariz tampado. Esse Cristo ressurreto, afinal, é aquele a quem Deus exaltou sobremaneira, aquele diante de quem todos os joelhos se dobrará em submissão. Filipenses 2:9-11. É ele quem tem olhos como chama de fogo, cuja voz é como a voz de muitas águas, que tem uma espada afiada de 2 gumes, saindo de uma boca, e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. Apocalipse 1:14-16. Em outras palavras, ele é tão inexprimivelmente brilhante que seu resplendor não pode ser adequadamente capturado por palavras. Tão inefavelmente magnífico que toda linguagem morre perante o seu esplendor. Ele cujo coração, já no fundo, mais do que qualquer outra coisa, é manso e humilde. Goodwin está dizendo que esse alto e santo Cristo não se enoja ao alcançar e tocar pecadores imundos e sofredores esmorecidos. Tal abraço é justamente o que ele ama fazer. Ele não consegue aguentar. Nós, naturalmente, pensamos que Jesus nos toca assim, como um menininho encontra como um menininho encosta numa lesma pela primeira vez, rosto retorcido, cautelosamente estendendo a mão, gemendo de nojo ao toque e tirando a mão depressa. Vemos o Cristo ressurreto se aproximando de nós, de modo severo e indisposto, como diria Goodwin. É por isso que precisamos de uma Bíblia. A nossa intuição natural somente nos dá um Deus como nós. O Deus revelado na Escritura desconstrói as nossas predileções instintivas e nos impressiona com aquele cuja infinidade de perfeições só se compara à infinitude de sua mansidão. De fato, as suas perfeições incluem a sua perfeita mansidão. Ele é assim. Esse é o próprio coração dele. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo